Andar de bike é um dos grandes prazeres dessa vida. Quem não gosta de dar uma volta pela orla de Salvador, pedalando, sentindo a brisa da cidade e curtindo a água de coco no final. Mas nem sempre é possível aprender a andar de bicicleta, seja por um motivo ou outro. Porque não teve condições de comprar uma bike ou até porque não teve quem te ensinasse. E aí, como é que resolve isso? Eu converso agora com Lívia Soares, do Bici Preta, que tem um projeto maravilhoso de ensinar as pessoas a andar de bike, especialmente mulheres negras, mas também com um detalhe, um capacete todo especial. Lívia, obrigado por ter vindo aqui ao Linha 8. Explica como foi que começou o Bici Preta. Obrigada pelo convite, Dalmi. Eu acho que vai render muito, porque você também tem uma história, né? A gente estava aqui conversando, a gente conversou anteriormente, vai render muito, porque a gente tem uma sinergia, né? Uma história com a bicicleta bem específica, né? Bom, minha história começa há 10 anos, né? Salvador. Quando eu começo a pedalar na cidade de Salvador. O contexto da cidade de Salvador era bem diferente do atual, né? Eu começo a pedalar na cidade de Salvador há 10 anos atrás, com uma forma de economizar o transporte, mas também uma forma de movimentar meu corpo. E aí o que acontece? Eu vou procurar grupos de pedais na cidade de Salvador há 10 anos atrás, né? 2015. E aí eu me deparo com um cenário completamente branco. Grupos de pedais de pessoas brancas, tudo uma estrutura para pessoas brancas. Você vê as ciclovias na cidade de Salvador, sempre na orla, sempre em lugares de classe média. Então esse era o cenário há 10 anos atrás. Então eu fiquei naquela inquietação, né? Então, na época eu trabalhava em shopping e também já estava com essa insatisfação de ver que na minha carteira de trabalho eu só tinha trabalhado como vendedora ou como telemarketing, que são trabalhos que não potencializavam zero criatividade. É um trabalho, como é que eu posso dizer, técnico, né? Onde não explorava nada, eu chegava, batia a carteira de trabalho e saía naquele dia, enfim. Você não sentia suas potencialidades sendo exploradas? Não sentia, então eu acabo pedindo demissão. Eu falei, não, agora eu quero empreender na bicicleta. O que eu gosto? E foi assim, eu gosto de bike, eu gosto de café, eu gosto de livros e poesias. E aí eu crio o La Frida Bike Café, que era uma cafeteria itinerante sobre 2 rodas. E aí eu comecei a vender café na bicicleta. Nossa. Pronto. Quentinho. E aí é uma coisa muito interessante, porque há 10 anos atrás, 10 anos atrás, estava chegando também as bicicletas do Itaú. Sim. Compartilhadas. E aí eu tenho uma matéria junto com o Itaú, que na época nem era patrocinador, eu estava ali como ciclista. Fui experimentar, era uma das primeiras usuárias a utilizar a bicicleta Itaú, porque ainda estava como um startup, né? Entendi. E aí utilizo as bikes Itaú, e até tem uma matéria grande, a Lívia, estudante, está utilizando a bicicleta Itaú para ir de casa, Nazaré, porque tinha uma estação lá em Nazaré, no Campo da Pólvora, até a UFBA. Até a UFBA. Onde aconteceu o projeto, onde você levava a bicicleta para vender café, ter o projeto de... Isso, e aí comecei a levar o Bike Café na UFBA, circular pela cidade e tudo mais. Pronto. E aí eu crio o meu próprio empreendimento que se chama La Frida Bike Café Poético. Uma cafeteria sobre 2 rodas. Pronto. Se eu estiver falando rápido demais, você avisa, porque aqui é energia de pitch. Entendeu? Pra ver Tá ótimo. E aí, o que acontece? Crio o La Frida Bike Café Poético. E aí a gente vai percebendo algumas coisas, né, na cidade de Salvador. A gente vai participando de eventos, sempre eventos brancos, grupos de pedais brancos, onde as narrativas, as pautas, a gente não se identificava. Eu falo a gente porque eu criei o La Frida Bike Café com minha companheira chamada Mailu Isabel. Então, o que acontece? A gente foi percebendo que as mulheres, principalmente pretas, se conectavam muito com a bicicleta, tinham uma memória afetiva muito forte. Muito... Bike tem isso, né? Tem. Até as lembranças ruins, mas... Tem, e aí a gente percebia assim, uma coisa com a bicicleta, era muito frequente assim que a gente ouvia, massa o projeto, eu não sei pedalar. E naquele contexto eu queria entender porque as mulheres, né, a população negra não estava nos planos de mobilidade. Quando eu digo planos de mobilidade, não estavam pedalando na cidade de Salvador. Estou falando isso 10 anos atrás. Pronto. E a gente faz uma pesquisa dentro da UFBA, já que eu era estudante da UFBA também.
E nessa pesquisa atrás, há 10 anos atrás, e já eu vou trazer um novo contexto da cidade de Salvador, porque as pessoas não estão pedalando, obviamente, 10 anos após, a gente percebe uma mudança significativa do perfil. Do perfil. E aí, porque as pessoas não estavam pedalando. Então a gente falou, então a gente vai ensinar mulheres negras a andarem de bicicleta. Essa procura foi como dessa mulherada negra querendo aprender a andar de bicicleta? Como foi que você percebeu que estava latente ali essa necessidade? Foi de forma intuitiva, orgânica, o papo, no diálogo do dia a dia. E quando a gente faz a pesquisa, a gente entende. Realização de sonho. Não sei aprender nunca aprendi a pedalar, e isso virou como um sonho de infância. Aquela coisa de infância que é meio natural, né? Você andar de bicicleta é algo que, em algum momento você vai aprender a andar de bicicleta, como você vai aprender a nadar, enfim, outras competências que parece ser muito tranquilo, mas precisa de uma ajuda. Precisa ter uma bike, precisa ter alguém que pegue você e vá. Sim, tem uma coisa muito interessante que você me falou na entrevista do Sebrae, a gente teve uma matéria antes, e que eu levo para hoje para as minhas palestras. Você falou uma coisa muito interessante. Aprender a andar de bicicleta deveria ser a mesma coisa que aprender a falar e a escrever. Mas eu penso que é isso mesmo. Isso, porque ativa segurança, ativa liberdades neurológicas, autoestima, poder. Então, isso daí, essa sua fala, assim, eu falei, muito bacana, que me marcou muito. Inclusive. E aí eu concordo com você quando você fala isso, né? Quando você falou isso na nossa matéria, que sim, deveria ser, porque quando a gente vai para o contexto, a gente percebe o quê? Que os meninos são incentivados, né, a projetos de como é que eu posso dizer? Projetos de se mover, manter o corpo em movimento, e as meninas ficam na área mais de cuidar da casa. Por isso que meninas aprendem tardiamente a andar de bicicleta, né? Isso daí, não sei o que estou falando, há pesquisa sobre isso. Então, e a gente começa a ensinar as mulheres pretas a pedalar. A gente cria o projeto Preta Vem de Bike, que ensina mulheres pretas a pedalar. Ensinamos muitas mulheres negras, mais de 400, 500 mulheres. Nossa. A gente rodou o Brasil todo com o projeto Preta Vem de Bike, com apoio do Itaú. A gente foi ensinando mulheres a andar de bike em todo o Brasil. Todo o Brasil não. Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, tinha algumas cidades estratégicas. E Salvador, né, que é o nosso ponto central. Pronto. E aí o projeto foi tomando uma proporção bem maior. Muito maior, né? A gente foi percebendo que não ficava só no ensinar a andar de bicicleta. Que aquela pessoa que estava aprendendo queria comprar uma bicicleta. Vocês vendem bicicleta? Não vendemos. Vocês têm isso de bicicleta? Não temos. Ficou ali, né, aquele negócio. E aí falou, a gente está precisando ampliar. A gente não sabia mais onde guardar nossas coisas. A gente não sabia. O projeto cresceu bastante. E aí chegou um momento que precisa de um espaço para poder fazer isso aqui ficar mais organizado. A gente precisava de bicicleta, a gente precisava de um espaço para colocar as bicicletas. A gente não tinha. Só voltando um pouquinho do momento em que você percebeu, ficou latente essa necessidade de ensinar as mulheres negras, né? Até você conseguir realizar esse objetivo de ter esse curso e levar para vários lugares, né? Quem foi que chegou junto na hora de, eu preciso de bicicleta, porque tinha a cafeteria, né? O Lafite da cafeteria, que eu acredito que era uma bicicleta só, que você tem a sua bike e você rodava com ela ali pelo campus da UFBA. Mas chega um momento que, essa bike aqui é insuficiente, não dá para ensinar todo mundo. Preciso de mais bikes. Quem foi que chegou junto com vocês? Eu vou colar, acho que Itaú, né? Foi. Então, só para você ter uma noção, assim, o quanto rede social, né, é importante nesse processo, porque a gente começou a movimentar as redes sociais postando tudo o que a gente estava fazendo, e uma pessoa lá em São Paulo, do Itaú, falou, vamos patrocinar aqui essas meninas que elas estão aqui. Que massa. Então, o contato foi através do Instagram, rede social. Foi esse o contato. Uma pessoa chegou, falou, a gente quer apoiar aqui o projeto de vocês, e foi via Itaú. Perfeito. Isso daí, 9 anos atrás, entendi, né? Então, 2016.
Aí evolui para o espaço. E evolui para o espaço. E eu então falou, eu também quero apoiar o espaço. Né? Eu quero dar continuidade a esse crescimento. Né? E aí o Itaú também chega com apoio financeiro para a gente abrir o espaço. E a gente abre a Casa Lafrida inicialmente na saúde. E a gente falou o quê? Bom, Salvador é uma cidade da música. Né? Então a gente vai colocar música aqui nesse espaço para que as pessoas tenham conexão com a bicicleta. Então a gente utiliza da música, da arte como um todo, né? A música nesse momento, mas antes a literatura. Para que as pessoas tenham essa conexão com a bicicleta. E aí foi onde a gente conseguiu, né? A gente vai continuar aqui trazendo pessoas para casa. E aí quando a gente cria um curso profissionalizante de mecânica para mulheres. Pronto, a gente cria esse curso, primeira turma, segunda turma, terceira turma de mecânica. E aí, o que acontece? Vamos colocar aí 3 anos depois, né? Certo. Colocar aí 3 anos depois, a gente com a casa. E aí é quando... Porque até então a gente era projeto social. Quero o quê? Para um projeto social. Quero Brice Preta, que era Preta Vende Bike, que era a Casa Lafrida, que tinha todos os guarda-chuva Preta Vende Bike e o Lafrida Bike. Falou, não... Aí, quando a gente chega assim, a gente precisa se tornar uma empresa. A gente precisa entender o ecossistema. Sim. De quem está ganhando dinheiro com isso. Sim. Que é uma economia grande, né? Que sim. Tem um mercado gigantesco de bike. Sim, e a gente precisa entender quem é que está ganhando dinheiro com esse incentivo. Ou seja, a gente percebia a cidade de Salvador nesse movimento da bicicleta maior, né? Porque até então... muita gente não sabe, as bicicletas compartilhadas foram essenciais para a mobilidade de Salvador, né? E quem trouxe foi a Secretaria de Turismo, né? A Saltu, que inicialmente era para a Copa, porque há muitas críticas sobre isso, né? Como é que a bicicleta compartilhada está na Secretaria de Turismo? E está porque chegou pela Copa, e aí é um projeto que deu muito certo, porque até então era startup, né? E então... É só para elucidar essa questão da mobilidade de Salvador, porque eu que fico nesse lugar, né, de fechar parcerias com a prefeitura, de estar dentro de um movimento social, eu procuro entender o porquê, né, a bicicleta compartilhada, que é para estar no centro, na Secretaria de Mobilidade, está na Secretaria de Turismo, porque até então era startup para a Copa, que é quando a prefeitura tinha esse dinheiro e aí trouxe inicialmente para o turismo, e aí entendeu que a cidade de Salvador abraçou o projeto, né? E aí até hoje está dentro da Saltu, e dentro da Saltu há um núcleo que se chama Salvador Vende Bike. E isso se deu por conta também toda essa movimentação. Por conta dessa movimentação. Então hoje existe um núcleo, que não é uma secretaria, é um núcleo, que se chama Salvador Vende Bike, e aí... obviamente a prefeitura, como a mobilidade de Salvador cresceu, ciclovias, né? mais pessoas utilizando a bike, periferia pedalando, pessoas... A mobilidade... O metrô hoje, que tem um espaço para você colocar sua bike, facilitar seu transporte. Hoje a gente fala que a mobilidade de Salvador é uma mobilidade ativa, graças a projetos sociais, políticas públicas, movimentos sociais principalmente. Recentemente a gente teve a mobilidade antirracista, que aconteceu aqui em Salvador, né? Que é o primeiro fórum antirracista. Então, onde eu quero chegar com isso, que a Bicipreta, volta aí trazendo a pergunta, como é que a Bicipreta, que é essa empresa de mobilidade, surge? Eu começo a analisar o ecossistema financeiro da cidade de Salvador. Quem está lucrando em cima desse incentivo? Bicicleta compartilhada, são lojas de bike, são lojas de acessório. Então, eu falo, vou ser tudo isso. Não existia uma estratégia. Eu falei, vou ser tudo isso aqui, ó. O dinheiro está aqui ou para cá? O dinheiro está aqui, eu quero continuar incentivando, mas que esse dinheiro volte pra gente. Sim. Né? Até porque a gente ficava num lugar muito de escassez. Não tinha dinheiro de transporte, de projeto social. E a gente falou, não, a gente está precisando de dinheiro. Então a gente falou, vamos abrir uma loja de bicicleta. A gente abre a loja de bicicleta. De bike mesmo, de bike, comprar e vender bike. Para aquela galera que já queria bike das antigas. Das antigas. A gente começa a vender, lucrar. Só que a gente traz bicicletas customizadas, bicicletas de acordo com o corpo da pessoa, porque normalmente é a bicicleta que se adapta à pessoa. Não, a gente faz com que a pessoa se adapte.
a pessoa se adapte à bicicleta. Ou a bicicleta, a gente constrói a bicicleta para a pessoa, pro corpo da que pessoa. é o famoso bike fit, né? Certo. E aí a gente começou a vender bicicletas inclusivas, adaptáveis, pronto. E acessórios, construímos identidade de marca de forma orgânica, porque todo mundo pensa... recentemente, né, a gente viu um estudante da Federal apresentando um artigo de como o marketing, semiótica do marketing da bicicleta. Esse foi o tema. Que tanta teoria é essa? Que eu não tô, que eu tenho tudo isso, é isso que eu tô fazendo, porque as coisas são tão orgânicas, lógico, né, intuitivas e tal, que vai existir um momento que a gente vai sair dessa parte da intuição, que é algo que a gente já está trabalhando, mas eu vi tanta teoria, assim, para as coisas que a gente tem feito, né? Muitos, assim, alguns estudantes já Você nem sabia, nem se ligava que estava Não. na magnitude do seu projeto. Porque o que acontece, quando você está vivendo aquilo, vivenciando aquilo, se torna algo orgânico. O que você está fazendo, você vai no fluxo, na intuição. Você simplesmente vai, né? Fluido, de forma fluida. Sem muita pesquisa, né? Todo mundo fala, você parou e criou o capacete. Não, aconteceu. Aí é quando a gente vai chegar do capacete. O que acontece? A gente começou a construir a bicicleta. Conversa com o outro, vai pegando a opinião de um, vai vendo as necessidades. E a gente vai percebendo que a galera preta não utilizava capacete, nem eu, nem ninguém. E a gente, por que a gente não usa? Não, porque eu me sinto desconfortável, não cabe. Não cabe. Não cabe. Acho que a frase principal é essa. Não cabe. Por que não cabe? Eu falei, eita, vou começar a pesquisar. E aí é quando surge o capacete. Mas aí... Pode falar. Tô mostrando pra galera. E aí o que acontece? A gente começa uma pesquisa para entender. E aí a primeira coisa que a gente trabalha é a diametria do capacete. A gente buscou a diametria do capacete adequada. Só para você ter noção, é um produto complexo, né? Porque a gente não tinha maquinário aqui, a gente não tem maquinário aqui em Salvador. Não existe um fabricante para fazer um molde desse aqui em Salvador. E aí foi porque um produto nessa complexidade, as pessoas vão para a China, vão para outros países, fabrica e volta para cá. Primeiro porque o custo-benefício é mais barato, tudo, só não tem a identidade, né, de ter pessoas baianas, pretas produzindo. Que deixa também de fomentar um outro mercado também de pesquisa, inovação e tal. E aí eu demorei 2 anos para fabricar porque eu queria todos os profissionais daqui, preto. Falei, E aí, mas achei. Via Sebrae. E aí, é quando eu falo de novo com o Itaú. Tô com outro projeto, bora. E aí o Itaú chega financeiramente, junto com a Prefeitura de Salvador, que abraça o projeto completamente, via Saltur. E fala, massa, também quero chegar junto. E a gente faz via Sebrae, porque um projeto desse é $500 mil, né? Com design, engenharia de prototipagem, testes de impacto, simulações, molde de fabricação, tudo isso é $500 mil. E aí via... Não, pode concluir. Aí via Sebrae, que existe um subsídio via Sebrae, nos dá 80% para a gente... Tocar o projeto. Explica essa pesquisa toda, tudo isso foi feito para chegar nesse capacete. Agora explica por que ele é assim, qual é o diferencial dele, por que ele consegue atender a comunidade negra. Então, primeiramente a gente pensou, né, na diametria. Oi? Primeiro a gente pensou na diametria adequada, evidência capilar, né, ventilações inteligentes, proteção capilar, fivela, né? No momento dos testes de impacto, a fivela, ela também é testada, ela também precisa ser uma fivela potente. E o mais interessante, o design, né? Que as pessoas se encantam pelo design. É bonito. A gente traz um design, né? De artistas baianos. Esse estilo é o seu, né? Esse aqui é o meu.
Esse aqui é o meu. Que esse aqui é mais simplesinho. Esse daí é o mais simplesinho. Mas as pessoas me perguntam muito, né? Protege, porque vê verifica essa abertura aqui na frente, nas laterais e no topo e na parte de trás da cabeça. E aí quando você vai para as normas ABNT, quando você cai de bicicleta, normalmente as quedas elas são laterais, né? Elas são quedas de lado. Sim. Isso é científico, né? Quando a pessoa cai os números mostram que quando a pessoa cai de bicicleta, ela cai mais de lado. Isso, mas até nos impactos da ABNT, nos testes de impacto. É feito mais lateralmente. Mais lateralmente. Por quê? Porque assim, quando se cai de skate, a queda é assim, né? Frente. E quando se cai de patins, eu não sei. Enfim. Mas esse é um capacete de bicicleta urbano. Por que eu falo urbano? Porque é para lazer. Não é para uma pessoa pegar uma trilha, não é para pegar um esporte, fazer um esporte radical, não, é um lazer. Isso aqui é uma bicicleta de lazer. Então, quando a gente vai para os testes de impacto, a gente percebe que o que tem que ser preservado são as laterais, né? Isso daqui é uma ventilação inteligente que tem que ter. Em qualquer capacete precisa ter ventilação da cabeça, porque senão você fica sufocado, né? Sim. E acaba passando mal. Então, isso aqui é uma ventilação pensada também. Então, a gente preserva, né, as laterais do capacete e deixa aqui essa abertura para evidenciar o cabelo. O cabelo, perfeito. Isso. Pode continuar. E evidencia, né, essa parte aqui. E aí, o que acontece? A gente dialoga com as normas ABNT. Sim. A gente manda um e-mail para as normas ABNT. Claro. Para entender, porque a ABNT é uma instituição. Certo. É uma instituição flexível. As pessoas quando se constrói um capacete, um produto está ali firmado algo, não. É uma instituição que está aberta às novas propostas, até porque a sociedade vai, né, mudando e trazendo inovações, melhoria de produtos. Necessidades, como é o caso desse capacete. Sim, e então a ABNT entende sim que há inovações, que há. Então a gente manda um e-mail para a ABNT e fala sobre as mudanças das normas. Existe um tempo, né? Existe um espaço aí de tempo, mas a gente, em todo momento, a gente segue as normas da ABNT, a gente só não segue a ABNT no sentido de geometria adequada. Sim. Mas a gente não segue, mas dialoga com eles, né? Entendi. E aí a gente vai para os testes de simulações também, faz todo o teste de simulação. Esse daqui é o melhor material, que é o ABS, né? É o melhor material para impacto. E aí a gente cria o protótipo primeiro, e saiu circulando, ganhamos o prêmio de mobilidade via transporte ativo, patrocinada pelo Itaú, ganhamos algumas premiações, esse ano ganhamos no Sebrae o prata, né, no quesito tecnologia. E é bom falar isso no eixo tecnologia, porque quando as pessoas pensam que foi um produto feito na Bahia por pessoas pretas, as pessoas acham que é um produto manual. Mas é um produto tecnológico, onde a gente utilizou sistemas 2D, 3D, 4D, moldes de fabricação. Toda uma cadeia de profissionais negros. Então, as pessoas acreditam que a gente faz os produtos do capacete manualmente. Que a gente vai moldando... E vai... Não. Super bom, né? Através de tecnologias como o molde, que a gente faz o milheiro, né? Uhum. E a gente produz. É importante frisar que isso é um capacete urbano, de lazer. E aí, trazendo isso, né, de capacete de lazer, a gente percebe que existe uma tendência agora do esporte, né? Todo mundo é maratonista, é corredor. O mundo wellness cada dia mais avançando e a galera quer competir, quer fazer triatlon agora, né? Isso, e aí o mercado do triatlon cresceu absurdamente. E aí a gente falou, então a gente vai fazer agora um capacete para atletas de alto rendimento. E aí a gente agora, nosso próximo projeto é lançar o capacete de alto rendimento para alcançar essa galera. Alcançar essa galera. Atualmente a gente tem vendido apenas aqui temos o infantil, porque a gente também teve essa demanda de crianças de
2 a 8 anos, aqui um capacete para crianças de 2 a 8 anos. E sobrou um pouquinho de dinheiro, né? Aí falou, então vamos fazer um infantil. Esse daqui eu sei que está tendo mercado internacional. Isso. Já conseguiu levar ele para onde? Agora a gente estava em Montreal. A gente foi apresentar o projeto e também vender, né? Porque em toda a palestra a gente acaba vendendo. Mas a gente já foi para Dublin, passamos uma temporada nos Estados Unidos, Chicago, porque a comunidade preta é muito grande lá. Fomos para a Etiópia, fomos para o Peru. Mas o interessante, Montreal. Agora a gente estava em Montreal e cidades que não têm essa pauta, negritude, população negra, abraçam, entende sim que é uma prioridade, que os capacetes eles não são produzidos, não são inclusivos, e isso é o que torna mais interessante quando você circula em países, Dublin, Montreal, que foi lá em Dublin que a gente ganhou a premiação, né? Prêmio Mobilidade. Não tem essa pauta, né, racial. E aí a gente vai percebendo que, de fato, empresas que não têm essa pauta abraçam, né, como o Itaú, empresas que levaram a gente para lá, então, como Velocity, que sim, as pessoas entendem, as pessoas que trabalham com mobilidade entendem sim que é um produto bacana, de necessidade, né? De necessidade, de inovação tecnológica. Mesmo não sendo uma pauta lá, como aqui? Mesmo não tem dessa pauta. Então, eu acho que isso é o mais assim, interessante do projeto. E quando a gente fala, porque esse daqui é um capacete customizado, né? Quando a gente queria que toda a produção fosse em Salvador, porque a gente queria o selo Made in South City, Made in Bahia, Made in Brasil, justamente para reforçar Salvador como potência criativa e de inovação, porque sim, eu entendo aqui que a gente tem os melhores profissionais. Não tem quem tire isso assim da sua cabeça. Não existe, né? Não existe isso. A gente tem os melhores profissionais do mundo, então, em todas as áreas, ao meu ver, porque são pessoas assim que você vai e quem entende de produto fala, como é que você conseguiu isso? Eu estou em Salvador. Eu estou em Salvador. Salvador é o polo de tudo. E as pessoas, lógico que tem uma escassez aqui de emprego, de trabalho, mas as pessoas são extremamente potentes, são extremamente criativas, são extremamente profissionais. Então, não tem. Eu que rodei aí, não abro mão de produzir em Salvador. Tem os melhores profissionais. Voltando ainda ao Bicicleta, lá, né, de quando você ajudava as pessoas a andar de bicicleta, continua ajudando e como é que funciona? Muita gente acha que porque a gente agora, né, a gente tem esse foco de negócio e tal, empresarial. Sim, a gente ainda continua ensinando mulheres a pedalar. A gente deu uma pausa, né? Não é tão frequente, mas a gente continua. E a gente tem agora feito bastante o circuito musical na bike. A gente fez agora junto o Mulheres Negras em Movimento. Fizemos agora junto com o Globo Ativismo. O que a gente faz? A gente... eu faço minhas gracinhas, mas sustento. A gente pegou uma bicicleta, estruturou toda para montar um microtrio numa bicicleta. E a gente colocou caixa de som, a cantora, o DJ, tudo fica em cima da bicicleta. Agora mesmo a gente fez no Mulheres Negras e fizemos agora no Globo Ativismo, e a gente vai rodar também em algumas cidades com esse projeto. Legal. De pedalada e musical, que a gente chama circuito Bicinipe, né? Circuito musical na bike. Então, mas o interessante é que as pessoas se conectem, né? A questão da experiência, não é só uma pedalada, é a questão da experiência, é uma forma também da gente gerar essa experiência também com nossos clientes, com o nosso movimento, né? E acho que a gente nunca teve tantos projetos como a gente tem agora. Por quê? Porque agora a gente está com dinheiro. Porque agora a gente tem dinheiro que não necessariamente a gente precisa tanto de patrocínio. Ou seja, o patrocinador ele chega com um valor maior para um exemplo, o capacete. Mas a gente consegue ter renda bacana através do capacete. Perfeito. Que a gente também investe nos projetos. Mas o apoio é sempre bem-vindo, né? Inclusive, assim, no caso do Itaú, né? Que foi lá no início, né? Pegou seu projeto e como trouxe a bike, fez aquele movimento, mas uma empresa que está com uma ideia de mobilidade, uma ideia com relação a um capacete ou algum outro produto, né? Que talvez
você ainda não tenha se atentado, que queira desenvolver com você, pode te procurar também, claro, né? Pode, As portas estão abertas. Estão, não é sempre. porque está com dinheiro no bolso que... Sempre estão abertas. Se tiver sinergia, né? Claro. Se tiver sinergia, as mesmas... mesma narrativa, mesmo discurso que a gente abraça, tá tudo certo. Mas a gente vem, né, se firmando assim, bastante como empresa. A gente está saindo agora do Santo Antônio, porque a gente quer estar em um novo bairro, trazer mais aqui pro Corredor da Vitória, Campo Grande. Eu acho que nosso tempo no Santo Antônio já se firmou, né? Então a gente já deu. Agora também não é para ninguém pensar que está indo para um lugar mais nobre, que a galera da comunidade vai estar desassistida, muito pelo contrário. Não, e assim, quando a gente faz nosso circuito na bike, e quando a gente faz as nossas Preta Vem de Bike, todo o nosso projeto foi no Campo Grande. Sim. Por quê? Porque o ponto de ônibus ali do Campo Grande é o mais acessível possível. É verdade. Então, a gente estudou tudo. E quando o metrô chegar, meu amigo, aí que... Então, qual é o melhor... Nunca tivemos problema. Já o Santo Antônio, como é que chega lá no Santo Antônio de ônibus? A pessoa tem que descer lá na Barroquinha para chegar no Santo Antônio. Então, totalmente, a galera só chegava de Uber. Assim, então, e trazer mais para cá, para o Corredor da Vitória, trazer a Casa La Frida para o Corredor da Vitória, Campo Grande, é uma forma também de trazer acessibilidade, porque as pessoas... Ali o Campo Grande é o point, onde a galera tá... É bom acessibilidade, é bom para chegar de bike, tem bicicletas compartilhadas ali. Ali eu adoro. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua experiência. Como foi que você aprendeu a andar de bike? Eu acabei não perguntando no início, mas como foi que você aprendeu a andar de bike? Quem foi que te ensinou? Então, eu fiquei nessa obsessão pela bike, esse amor todo pela bike, porque o que aconteceu? Eu comecei a andar de bike, né, porque eu tinha perdido meu pai. E aí eu ficava nesse lugar de... Pô, o que de bacana ele tinha me ensinado? Ele me ensinou a andar de bicicleta. Aí ficou isso na minha cabeça. Ele te ensinou? Ele me ensinou. E ficou isso na minha cabeça. Eu falei, pô... Aí, uma memória afetiva. Uma memória afetiva. Aí eu falei, não... Aí, naquele processo de luto, de dor, e aí eu comecei a pedalar loucamente. E aí foi isso nesse processo de cura, né? E aí... nesse processo todo, aqui estou eu. Bacana. Né? Aqui estou eu. Mas foi nesse lugar mesmo de dor, de sofrimento, e do nada me vi curada, quer dizer, curada, né? Mas melhor, né? Aceitando. Sim, mais. Claro. E o quanto isso também trouxe prosperidade para mim, para os meus familiares, né, para outras pessoas. Parabéns, inclusive. Obrigada. E assim, eu tenho eu tenho assim um amor, né, pela bicicleta, assim, eu tenho um afeto, eu vivo a bicicleta. A bicicleta te deu mobilidade. A bicicleta me deu mobilidade. Me deu, assim, possibilitou muitas coisas, realizações de sonho. Sim. Diversos sonhos. Os seus e os dos outros também. E dos outros. Então, não foi só das pessoas, das mulheres que eu ensinei, os meus, né? Viagens, premiações, ter uma empresa, de potencializar, ter esse lugar de potencializar a minha criação, minha inovação. Você falou no início, né, me citou, dizendo que aquela frase que eu disse, né, de que todo mundo deveria saber, inclusive fica a sugestão aí, de aumentar de reverberar, né, essa ideia, porque eu penso que de fato todo mundo deveria chegar ali na adolescência já sabendo no mínimo andar de bike. Você quer contar a sua história? Conte, vai. A minha história eu sei porque a minha relação com bike é engraçada, porque eu não tive bike quando eu era criança, porque meu pai tinha receios e tudo mais e tal. Aí eu ia pra casa dos meus primos na Santa Mônica e ficava brincando por lá. E aí um belo dia com um coleguinha, eu não sabia andar, mas ficava no quadro, né? Então ele ficava no banco, ficava no quadro e ficava descendo a ladeira. Resultado, numa dessas descidas de ladeira, quem conhece a Santa Mônica sabe como é. A Santa Mônica, ela vem no relevo, né? Você tem a rua de cima, a rua do meio e a rua de baixo. Descendo da rua de cima para a rua do meio,
Na hora de fazer a curva não conseguiu fazer, enfim, ele meteu a cara no poste, eu meti na parede, estou aqui com a cicatriz até hoje. Costurei sem anestesia, mais de 20 pontos, foi um Deus nos acuda. Tudo isso porque Você tinha quantos anos? Eu tinha 7. Foi em pleno sábado de carnaval. Que jeito gostoso de curtir o carnaval foi esse. E aí, enfim, fui pro hospital, costura, aquela coisa toda, enfim, ficou a cicatriz aí, nada que me incomode, mas a minha história com a bike começou assim, né? Assim, tem essa lembrança. E aí você sabe pedalar? Hoje em dia sei. Engraçado, pedalo. Engraçado que eu fui aprendendo a andar de bicicleta com 22 anos, quando fui morar em Juazeiro, graças a um professor de faculdade, Flávio Ciro, um abraço Flávio Ciro, grande fotógrafo, empresário, dono de uma rádio lá, maravilhosa, que é a Tropical Site, que é muito conhecida aqui em Salvador, até hoje existe lá em Juazeiro. Ele me emprestou uma bike, me tem uma bike aqui, vou te emprestar aí para você dar um rolê. Eu falei, me deu, nem sabia andar de bike, vamos nessa. E aí fui andando, caindo, tomando queda, grandão já, homem feito com 22 anos, já com 1,92 e tomando queda no meio da rua. Eu falei, não quero nem saber, meu irmão, eu vou aprender. E foi nessa, aos trancos e barrancos, aprendi a andar de bike e graças a Deus demorou uns... Rapaz, eu acho que foi mais rápido do que eu imaginava. Sim. Porque assim, o pior que tinha que acontecer já tinha rolado, né? Já tinha tomado uma porrada, já tinha costurado sem anestesia. Aí eu falei, velho, só tá aqui, o pior é só se eu bater a bota, né? Vou andar de bike. E aí fui atrás e foi coisa de uma semana. Foi rápido. É rápido. A gente no Preta Vem de Bike, a gente fazia 3 aulas. Era assim. A gente fazia aula de conhecer a bike. Nesse mesmo dia a pessoa já estava dando os primeiros passos, porque a gente tem técnicas, né, de ensinar a pedalar, ainda mais pessoas adultas, que têm ainda mais receio, joga o corpo demais pro lado, não tem ainda... tem essa questão do medo, né? E aí a gente vai para a segunda aula e na terceira a pessoa já está pedalando. Na terceira, estou te falando, na terceira a pessoa já está pedalando. A maioria, né? Porque o que acontece dentro do Preta Vem de Bike? As meninas iam muito para conversar, para conhecer gente, ficar fofocando, bater papo, papaquerar. Naquela época não tinha meia azul não, né? Não. A galera de hoje que corre usa meia azul para eu tô solteiro aqui e tal, não sabia dessa não? As meninas iam para paquerar. No Preta Vem de Bike, eu falei, gente, foco aqui foco na aula, entendeu? E aí o quê? Aí a gente, como resultado, a gente fazia as pedaladas. Vamos todo mundo agora pedalar? Vamos todo mundo agora pedalar. Mas um dos motivos também que teve a construção do capacete, vou te contar, a gente teve um acidente muito chato. As meninas lá, mas também ali eu falei assim, gente, quem não se sentir segura ali na ladeira que dá do Santo Antônio pra Sete Portas, Barroquinha. Isso. Tem uma ladeirona, aquela ladeirona. Ladeira do Arco, que é a que sai ali do Barbalho e vai sair, eu tô com a mão grande aqui, que sai do Barbalho e vai sair do lado do Hospital Santa Isabel. Sim, aí eu falei... Se fosse a ladeira do Arco. Não, é aqui do lado da UBS, do Santo Antônio. Do lado da UBS, do Santo Antônio. Tem uma ladeira assim que dá do Santo Antônio Vai sair onde essa ladeira? Barroquinha. Barroquinha? Barroquinha. É uma ladeira assim. Tá. Eu falei, gente, toda pedalada eu faço isso. Mesmo com pedalada assim, rápida, moderada. Era uma pedalada... Porque agora você quer saber onde? Essa ladeira é ladeira de asfalto ou é de pedra? Asfalto. É de asfalto? Asfalto. Tá. Asfalto. Pronto. Eu falei, gente, toda pedalada eu faço isso. Quem não se sentir segura, desce da bicicleta e vai empurrando, né? Pronto, aí todo mundo, né, lá, doidão, a ladeira assim. As pessoas tinham acabado de aprender a pedalar. Pronto, aí foi todo mundo, uma lá atrás, foi também na onda, porra. Se empolgou. Todo mundo tá indo, eu vou junto também. Ela foi assim, ó. Deu uma de Dalmi. O quê? Deu uma de Dalmi. Eu só olhei pra trás e falei, abre! Porque ali é efeito dominó. Eu entendi. Ela saiu levando a galera. Aí todo mundo assim abrindo, eu só sei que ela foi com direto assim no poste. Na ladeira toda, ela desceu a ladeira toda, no poste. No início do pedal ali. Aí ela partiu.
pontos de atenção, porque precisa de um capacete. Ela partiu queixo, né, e cabeça, né? Então, se tivesse com um capacete... tava... e nessa época, a gente nem pensava em capacete, a gente não utilizava capacete, a gente nem lembrava de capacete. Não era uma preocupação na época, porque a gente não tinha, não cabia, tinham várias questões financeiras, pronto. E aí, a partir daquele dia, é um ponto de atenção também dentro dos nossos circuitos. E olha que a gente já fez muitas pedaladas em Salvador, nunca tivemos nenhuma questão assim, carro, acidente. Esse daí foi o único acidente que a gente teve, né? Então, mas todo o circuito mistura muita gente que está aprendendo a pedalar com quem não está. A gente desce da bicicleta para... Não, para não cair. Se não está sentindo confiança, e agora mesmo Mulheres Negras em Movimento, foi muita gente, né? 200 pessoas. Galera. Então, desce, o povo ali descendo a Maria, que a gente saiu da Maria Quitéria, da Lapinha, para Maria Filipa. E aí, no começo do trajeto, nesse dia a gente foi de microtrio, né? No começo do trajeto a gente sinaliza, gente, uma ladeira aqui no cinto seguro, desce e vai andando. Até porque vai na maciota também, né? Como assim? Vai, o trio vai na manha. O trio não foi na manha, o trio tava correndo. Eu falei, gente, que não... O quê? Tava todo mundo doidão, assim, mas adrenalina pura. E aí... e foi isso. Então, assim, experiências, né, são momentos, assim, únicos, né, de que a gente começa a ganhar confiança, trazer essa questão da autoestima. Então, é necessário esses momentos, a gente tá cheio de medo na adrenalina, mas vai, entendeu? Com certeza. Então, eu percebo o quanto as meninas também, mulheres, né, são... corajosas nesse lugar e de confiar tanto no projeto, de confiar tanto em mim. Perfeito. De confiar, porque elas confiam, assim, né? Isso é ótimo. A mesma pessoa que está ali dentro do projeto aprendendo, é a mesma que está indo para pedalada, é a mesma que está comprando bike, é a mesma que está comprando um capacete. Então, o quanto a população negra de Salvador, né, confia em mim. E tem uma coisa interessante dentro do nosso negócio, e que eu gosto de falar sempre, que muita gente que empreende sai de Salvador, né? Muita gente daqui de Salvador, a gente tem essa migração para São Paulo muito alta, né? Para captar dinheiro, porque aqui, né, empreender é muito difícil em Salvador. E eu digo que eu não precisei, assim, de sair de Salvador para conseguir crescer, para conseguir captar dinheiro. Fiz tudo aqui na cidade de Salvador, e como Salvador foi generosa, né? Tanto em sentido de população, quanto empresas, quanto poder público e prefeitura, né? Então, assim, o quanto as pessoas abraçaram o projeto, porque eu não precisei, assim, sair de Salvador para captar, para crescer, né? Porque muita gente fez esse movimento, saiu de Salvador, vai para outra cidade, vai para São Paulo, e volta para Salvador com tudo pronto, montado. Muita gente fez esse movimento na pandemia, né? Voltou para Salvador pós-pandemia. E eu digo que eu nunca precisei sair de Salvador, porque a cidade em si, né, apesar desses altos e baixos, é muito generosa com a Bici Preta, né? E como confiam. E aí eu fico realmente grata, né, por isso, por essa recepção da cidade. Sucesso, né, que você tem tido e está cada vez crescendo mais. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui suas redes sociais, né, para a galera acompanhar. Já está aparecendo aí na tela, mas é bacana você dizer. E claro, quem tem vontade aí de aprender a andar de bike, pode procurar a Lívia, tá? E se quiser comprar um capacete para passeio, pode comprar também. E quem está interessado em comprar o capacete para para atletas, né? Para a galera que quer competir, vai ter que aguardar um pouquinho, porque está num projeto em desenvolvimento. Mas logo vai estar aí. A gente está no protótipo. Está no protótipo, né? Eu vi até, você me mostrou e tal, bem bacana. Mas logo vai estar aí, então você vai poder comprar esse capacete também. Então só... Sim. Quem quiser comprar aqui? Quem quiser comprar aqui? Quem quiser comprar o capacete, é só procurar a Bici Preta. Quem quiser acompanhar nossos projetos, nossas pedaladas, aprender a pedalar, aprender cursos profissionalizantes de mecânica,
Ativa lá nas redes, @bicipreta. Também a gente tem um site, www.bicipreta.com, que vocês também podem estar adquirindo via site. Sugestões, dúvidas, acompanhamento, redes sociais. Obrigada, gente. É isso, Lívia, obrigado mais uma vez. É a segunda vez que a gente tem esse bate-papo, a primeira para aquela matéria lá do Sebrae, agora aqui no Linha 8. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Quando lançar o capacete, manda um oi aqui que a gente divulga pra galera, beleza? A gente quer divulgar daqui a lançar, né, daqui a 5 meses. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Vai chegar. Essa edição do Linha 8 vai chegando ao fim. Agradeço a você que acompanhou aqui até o final. Mas, siga a gente aqui, clica no seguir, no sininho também, para quando a gente lançar um episódio novo, você acompanhar. Dê uma chegada nas redes sociais dos nossos colegas, dos nossos convidados, tá? E no nosso também, @Linha 8 Notícias. E não deixe de seguir aqui a gente. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.